Em qual estado ficava o Arraial de Canudos? Letra A, Sergipe. B, Ceará. C, Bahia. D, Alagoas. Resposta letra C, Bahia. O Arraial de Canudos, onde aconteceu a Guerra de Canudos, no período entre 1896 e 1897, se localizava no sertão da Bahia. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Desta maneira, o governo da Bahia e o governo central resolveram acabar com suas instalações. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. 2. Qual escritor brasileiro escreveu um livro sobre a Guerra dos Canudos? Letra A, Euclides da Cunha. B, Monteiro Lobato. C, Machado de Assis. D, Mário de Andrade. Resposta letra A, Euclides da Cunha. A Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, publicado em 1902. 3. Lei decretada em 1881, e que trouxe grandes mudanças para o sistema eleitoral brasileiro. Letra A, Código Eleitoral. B, Lei da Anistia. C, Lei Eusébio de Queiroz. D, Lei Saraiva. Resposta letra D, Lei Saraiva. A Lei Saraiva, Decreto número 3029, de 9 de janeiro de 1881, foi a lei que instituiu, pela primeira vez, o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos, e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império Brasileiro: senadores, deputados à Assembleia Geral, membros das Assembleias Legislativas Provinciais, vereadores e juízes de paz. A determinação estabeleceu ainda que os imigrantes de outras nações, em particular comerciantes e pequenos industriais, e também os que não fossem católicos, religião oficial do Império, poderiam se eleger, desde que possuísse renda não inferior a R$ 200.000. 4. Qual é o tempo de mandato de um senador no Brasil? Letra A, 4 anos. B, 2 anos. C, 5 anos. D, 8 anos. Resposta letra 8 anos. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada Estado, e o Distrito Federal, elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. 5. Em qual governo foi eleita a primeira senadora do Brasil? Letra A, José Sarney. B, João Figueiredo. C, Ernesto Geisel. D, Castelo Branco. Resposta letra B, João Figueiredo. A primeira senadora a tomar posse no Brasil foi a professora Eunice Michiles. Foi eleita em 1979, no governo de João Batista de Oliveira Figueiredo. 6. Em qual período os senadores do Brasil eram nomeados de forma vitalícia? Letra A, período colonial. B, república. C, império. D, período pré-colonial.
Resposta à letra C. Império. No Brasil, durante o Império, todos os senadores eram nomeados de forma vitalícia. Além de ser vitalício, o cargo era exclusivo de brasileiros natos ou naturalizados e exigia a idade mínima de 40 anos, e renda anual mínima de R$ 800 mil. Cada senador era nomeado diretamente pelo imperador, a quem era apresentada uma lista tríplice com candidatos eleitos nas províncias por votação majoritária e indireta. Os representantes das províncias no Senado Imperial eram escolhidos mediante critério como experiência em funções públicas, e também nobilitação. Sete. Revolta que aconteceu na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838. Letra A. Sabinada. B. Cabanagem. C. Balaiada. D. Farroupilha. Resposta à letra A. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Império. Nesse período, o Brasil não tinha nenhum imperador no trono, e o comando do Império Brasileiro estava nas mãos dos regentes, por isso afirma-se que a revolta da Sabinada ocorreu no período regencial. A revolta recebeu esse nome porque seu líder era Francisco Sabino. A participação da camada popular nela demonstra a grave crise social que o Brasil enfrentava naquela época. Os revoltosos desejavam implantar uma república na Bahia, mas foram contidos pelas tropas imperiais. 8. Durante o ciclo do ouro no Brasil, como eram chamados os lotes de exploração de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso? Letra A. Reduto. B. Canal. C. Lavras. D. Perímetro. Resposta à letra C. Lavras. As jazidas de ouro descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram divididas em lavras, lotes auríferos para exploração. 9. A revolta da vacina foi uma insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória. Contra qual doença? Letra A. Sarampo. B. Febre amarela. C. Varíola. D. Varicela. Resposta à letra C. Varíola. A revolta da vacina foi uma revolta de caráter popular, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, implantada na cidade por meio de Oswaldo Cruz. Houve grande destruição material na cidade, e saldo de 31 mortos. Nome do movimento literário, produzido no primeiro século da colonização brasileira. Letra A. Realismo. B. Quinhentismo. C. Barroco. D. Arcadismo. Resposta à letra B. Quinhentismo. O quinhentismo foi um movimento histórico e literário que compreendeu as manifestações culturais escritas no primeiro século da colonização brasileira. Em linhas gerais, é possível reconhecer dois grupos de composição textual na época: os textos de informação e a literatura de formação. Os principais escritores da época foram Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. 11. Qual o programa de rádio mais antigo do Brasil?
Letra A. Vozes do Brasil. B. Sons do Brasil. C. Outra frequência. D. Voz do Brasil. Resposta letra D. Voz do Brasil. Em 1935 surgiu a Hora do Brasil, mais conhecida como a Voz do Brasil. Um programa de rádio criado por Armando Campos, para dar popularidade a Getúlio Vargas, seu amigo. Já foi chamada como Programa Nacional, mas de 1938 até os anos 70, era chamada de A Hora do Brasil. Vai ao ar tradicionalmente das 7 às 8 da noite, e traz informativos oficiais produzidos pelo Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. 12. Em qual país nasceu o padre José de Anchieta? Letra A. Portugal. B. Espanha. C. França. D. Inglaterra. Resposta letra B. Espanha. José de Anchieta, de 1534 a 1597, foi um padre jesuíta espanhol que introduziu a poesia e o teatro na literatura brasileira. José de Anchieta nasceu em São Cristóbal de La Laguna, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, pertencente à Espanha, no dia 19 de março de 1534. 13. Em que ano foi fundado o Banco do Brasil? Letra A. 1808. B. 1888. C. 1908. D. 1500. Resposta letra A. 1808. Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira instituição bancária a operar no país e, em mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e colecionou inovações, participando vivamente da história e da cultura nacionais. A marca Banco do Brasil é uma das mais conhecidas e valorizadas pelos brasileiros, que reconhecem na instituição atributos como solidez, confiança, credibilidade, segurança e modernidade. Por meio de atuação bastante competitiva nos mercados em que atua. O Banco do Brasil é uma companhia lucrativa alinhada a valores sociais. 14. Qual foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses no Brasil? Letra A. Plantação de café. B. Pecuária. C. Pau-brasil. D. Extração de ouro. Resposta letra C. Pau-brasil. O pau-brasil, rapidamente descoberto pelos primeiros navegantes, o pau de tinta ou pau-brasil era uma espécie de árvore abundante no território brasileiro, que servia como matéria-prima para o tingimento de tecidos. Apresentava particular importância para a indústria têxtil europeia, que passava por um período de crescimento. O comércio dessa mercadoria tornou-se um empreendimento lucrativo, que deu início à atividade econômica dos europeus no Brasil, bem como à efetiva ocupação da terra. 15. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre quais países? Letra A. Portugal e Inglaterra. B. Portugal e Índia. C. Portugal e Espanha. D. Portugal e França. Resposta letra C. Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre os reinos de Portugal e Espanha, em 7 de junho de 1494, que definiu os limites das áreas de exploração entre ambos na América do Sul. A divisão se daria a partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de Cabo Verde. Nessa partição,
As terras descobertas a oeste da linha imaginária pertenceriam aos espanhóis e as terras descobertas a leste pertenceriam aos portugueses. O fim do tratado se deu com a formação da União Ibérica, quando os reinos de Portugal e Espanha foram unificados. Obrigada por assistir. Veja mais vídeos. Os conteúdos do Espaço Quiz são inéditos. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se.